Então, por exemplo, quando você está no vermelho, o que significa isso? Você está com as contas atrasadas, você não vê o aumento da sua receita, entendeu? Você vê que você tira dinheiro do seu próprio bolso para pagar as contas da ONG, você não paga as pessoas ou você atrasa a equipe, você vê a sua equipe desmotivada. Então, assim, são alguns pontos que a gente começa a notar que o projeto está no vermelho. Não é só a ideia do vermelho de dinheiro, que eu estou dizendo aqui, de conta atrasada, de atraso de funcionário, no sentido de conta de salário, né, atrasado, você tirando dinheiro do seu próprio bolso, mas até mesmo a questão a desmotivação da sua equipe. Isso mostra também que você está no vermelho. Então, claro, quando eu digo assim, que você está no vermelho, essa ideia de muito envolve o dinheiro, mas a gente também tem que prestar atenção no que está aí, ó, em cima da gente, o que está sinalizando, que faz com que a gente não consiga crescer dentro do projeto social. E aí vem a ideia, quais são esses sinais que está ali piscando na tua cara, está passando assim na frente do seu nariz e você não consegue identificar que você está nesse ciclo perigoso de escassez, esse ciclo de que você não vai conseguir evoluir, que você vai continuar sempre do mesmo jeito que você está. Então, o que eu estou falando com isso? Gente, contas básicas atrasadas é um absurdo. A desmotivação da instituição, da equipe, é mais um sinal. A desistência, isso quer dizer desistência no sentido de que o projeto parar, acabar o projeto, não a instituição fechar, mas uma atividade da instituição parar por falta de recurso, gente, isso é um ciclo perigoso. A questão de você depender somente de ações emergenciais, como rifa, bazares, tipo vaquinhas, pedidos suplicantes nas redes sociais. Meu Deus, me ajuda, minha conta está vencida. Você se conectar com pessoas, tá? Que é sempre a mesma coisa, que são os doadores banquinho que eu coloco. Você tem um número certo, são 3, 4 pessoas que você vai ligar sempre. Sempre, sempre, sempre. Você vai mandar mensagem, você vai ligar, você vai mandar e-mail, porque você está necessitada. Você tirar dinheiro do seu próprio bolso, olha só quantos sinais que comprovam que você está no ciclo do perigo, o ciclo da escassez. A bolinha de neve que está aí, como se fala, descongelando, está virando líquido. Essa é a ideia que eu estou falando para você. O negócio está sinalizando o tempo todo para você, aquela luzinha no carro que fica pi, 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 está acabando a gasolina. O tempo todo esses sinais estão aparecendo para você e você está tipo, é tudo muito normal. É tudo muito normal. E a ideia não é tudo normal. E quando eu falo isso que é tudo muito normal, eu vou te mostrar que é o que você acredita o ser normal. E aí tu vai falar assim, como assim, Débora? Eu acredito. Gente, mais uma vez, não é só você. Eu observo muitos gestores de organização tendo esse ciclo da escassez, esse ciclo do perigo, esses sinais aparecendo e a pessoa achando que isso é normal. E por que eu digo para você que isso é normal, que não é o normal de verdade, isso não é normal, isso é apenas uma coisa que você acredita, você se coloca como vítima do sistema, e por você se colocar como vítima do sistema, você acredita que aquilo é uma verdade absoluta. O que eu estou querendo dizer com isso? Alguns gestores, eles sentem que trabalham demais, mas eles não saem do vermelho. E aí, o que é isso, não saem do vermelho? Gente, porque a pessoa está o tempo todo apagando incêndio. Essa é a verdade. É o tempo inteiro apagando um incêndio. É o tempo todo dizendo que, gente, eu preciso fazer. Eu tenho que fazer. É necessário fazer. Então, assim, é necessário fazer o quê? Essa é a ideia. Se você não criar um fluxo constante de entrada de recursos, se você não criar uma estratégia de médio a longo prazo, gente, vai ficar o tempo todo nesse ciclo da escassez. Vai ficar o tempo todo nesse olhar de que, cara, eu sou vítima do sistema e o problema só está acontecendo comigo, o problema é porque eu sou uma pequena organização, o problema é que eu estou numa cidade pequena, o problema é que as pessoas não gostam do meu público. Você vai colocar isso na sua cabeça. Você coloca isso. E no momento que você coloca essa sementinha, você planta lá dentro dizendo, o problema é de toda a sociedade, menos minha, você acredita que o problema do projeto não está crescendo é quem está do lado de fora. Não é você. Mas o problema todo é, se não é você, por que você paga 124 horas? Por que o recurso não chega no seu projeto social? Entendeu para pensar? Parou para você observar um pequeno detalhezinho, que não é um detalhezinho de ser insignificante, mas é um detalhe de quê? Importante. Que se você reparar esse detalhe que é super importante dentro do seu projeto social, você não vai conseguir evoluir.
você não vai conseguir mais recurso, você não vai conseguir ter mais impacto. Entendeu a ideia? E aí vem onde mais os gestores confundem, é muito importante, sobre esse real, essa verdade absoluta que está sabotando a ONG dele. Vamos lá. Muitos gestores acreditam que a falta de dinheiro, tipo, não dá, a gente não tem recurso porque existe falta de dinheiro. A gente não tem recurso porque as pessoas não gostam do meu projeto. A gente não tem recurso porque existem grandes ONGs. Olha só, o gestor acredita nisso, você acredita nisso. E isso vai te sabotando. Isso vai te sabotando. E aí aquela questão é, a falta de dinheiro. Gente, existe falta de dinheiro realmente? Realmente a sociedade está tão quebrada que tudo está acabando, que não tem dinheiro para nada? E aí eu te pergunto, se fosse falta de dinheiro, por que a gente vê grandes organizações tendo recurso e a gente vê praticamente uma organização nascendo toda hora? Eu estava fazendo uma pesquisa, e se vocês olharem aí, está escrito assim, Mapa das OSCs, tá? Se depois, não agora, depois vocês vão procurar isso, tá? Mapa das OSCs. O mapa das OSCs, há algum tempo atrás, ano passado, ano retrasado, estava escrito assim, nós temos 800 ONGs. Neste ano de 2025, já são 900 e poucas ONGs. Eu estou falando 900 e poucas mil. Eu não estou falando 950 ONGs, eu estou falando 950 mil organizações, tá? E quando eu coloco isso para você, eu estou dizendo que, gente, há 2 anos atrás, gente, nasceu-se mais de 100 organizações. Se está tão ruim a situação, por que as coisas estão nascendo? E a ideia é, gente, não estou dizendo que tá ruim a situação e tem gente aí se juntando para fazer com que a sociedade mude. Então, as organizações estão crescendo, estão nascendo para que resolva o problema social. Tudo bem, ok, eu acredito nisso também. Porém, todavia, se a gente vê que está nascendo uma coisa que praticamente vai morrer amanhã, que demanda um trabalho muito grande, para que eu vou criar? Por que não vou me juntar com outra organização, meu conhecimento com o conhecimento da outra, e a outra vai lá e vai crescer e evoluir e vai trazer mais impacto? Por que eu não faço isso? Por que eu vou criar uma? Por quê? Porque, gente, existe recurso para todas elas. A questão é, eu não consigo captar, que aí é um problema meu, não é um problema da falta de recurso. E aí a ideia, se você realmente não tivesse recurso, se a sociedade não tivesse recurso nenhum, gente, eu estou no meio, a gente está aqui, ó. Hoje é dia 22 de setembro. Sábado agora, próximo sábado, é dia de São Cosme e Damião, tá? E aí, eu moro perto do Mercadão de Madureira, só para vocês terem noção. Eu moro em Madureira, Rio de Janeiro. E Mercadão de Madureira é um espaço onde vende muitas coisas e muitos doces. Gente, as lojas estão lotadas para comprar coisas de São Cosme e Damião. Então, assim, se as pessoas não têm dinheiro, por que as pessoas vão comprar doce de São Cosme e Damião? Deu para pensar? Sábado eu fui numa festa. E aí eu fui correndo para comprar presente. O shopping estava assim. Assim, o shopping. Eu demorei quase 20 minutos numa fila para comprar um presente. Se as pessoas não têm dinheiro, por que as pessoas estão no shopping? A praça de alimentação estava lotada, tá? A loja estava lotada de gente, tinha uma fila lá que eu fiquei 20 minutos na fila, tudo bem que só tinha 2 caixas, mas assim mesmo, para pensar, pessoal. Se não tem dinheiro, não tinha que ter esse consumo tão grande. Então, assim, o problema não é a falta de dinheiro. O problema é que o recurso não está chegando na minha organização. Não é a falta de dinheiro. Outro ponto que eu levantei para vocês aqui é a questão tem muitas organizações, realmente tem muitas organizações, gente, tem muitas organizações. Mas a questão é, por que algumas captam e as outras não? Você já parou para pensar nisso? Para pensar. É a mesma coisa, existem muitas escolas. Por que algumas escolas têm mais alunos do que outras? Tem muitas academias. Por que tem mais academia com mais gente do que outra? Porque se fosse tão ruim, gente, não se criava mais academia, não se criava mais escola. Por que sempre está nascendo uma escola, uma academia, um restaurante? É porque alguns morrem, outros nascem, gente, é normal. E porque a pessoa vê que aquilo ali existe uma necessidade e existe sim um retorno para o crescimento dele. Eu sei que eu estou falando aqui sobre academia, sobre restaurantes, tudo tem a ver com lucratividade. A pessoa vai ter um retorno financeiro, mas para pensar, projeto social também.
Por quê? Há 2 anos atrás eram 800 mil ONGs, hoje são 900 e poucas. Tudo bem que agora a gente também tem algumas observações lá, depois vocês olhem, né? Mas a questão toda é, para pensar, não é tão complicado assim a situação. O problema é que a gente se coloca como vítima de que as coisas não estão funcionando por causa dos outros, mas a gente não pensa na gente.